Aos 80 anos, uma idosa com amnésia é abandonada por suas filhas em uma casa de repouso. Quando descobrem que há uma herança oculta, decidem procurá-la, mas é tarde demais. O que acontece é aterrorizante. Em uma noite abafada de verão, Dona Guadalupe sentava-se na penumbra de sua pequena sala, envolta em um silêncio que apenas era quebrado pelo lento zumbido de um ventilador desgastado. As sombras dos móveis antigos projetavam-se nas paredes, dando-lhes um ar de tristeza e esquecimento. A mulher, de 80 anos, vivia nessa casa há décadas, cada canto impregnado de lembranças de uma vida que agora começava a desvanecer em sua mente. Guadalupe olhava para as fotografias emolduradas sobre a prateleira, imagens de sua juventude, de seu casamento, de suas filhas quando eram pequenas. Mas, como era possível que esses rostos tão familiares agora se sentissem tão distantes? O calor da noite misturava-se com a opressão em seu peito. Levantou-se com dificuldade e caminhou até uma das fotos. Sua mão trêmula acariciou o vidro, tentando desesperadamente que essa conexão com seu passado a trouxesse de volta à realidade que sentia escorregar entre seus dedos. Mas, por mais que tentasse, não conseguia lembrar o nome da menina na foto, aquela que sorria com olhos brilhantes enquanto segurava uma boneca. Como você pode esquecer algo tão importante? Murmurou para si mesma, sua voz quebrada pela angústia. O som da porta abrindo abruptamente quebrou o silêncio. Roberta e Yasmin entraram na casa, seus saltos ecoando contra o piso de madeira. Guadalupe virou-se lentamente para elas, seu rosto iluminado por uma esperança desesperada, esperando que sua presença trouxesse algum alívio à tormenta em sua mente. Mamãe, o que você está fazendo no escuro? Perguntou Roberta com uma mistura de impaciência e cansaço. Guadalupe a encarou fixamente, como se tentasse capturar aquele momento e guardá-lo em sua mente para sempre. Mas a resposta não veio. Apenas um vazio que se aprofundava a cada segundo que passava. Apenas estava, gaguejou, incapaz de completar a frase. O medo aparecia em seus olhos, um medo que Roberta e Yasmin pareciam não notar ou, pior ainda, não queriam ver. Yasmin suspirou e se aproximou, suas mãos cruzadas sobre o peito em um gesto de frustração. Mamãe, nós estivemos conversando, começou Yasmin, diretamente, seu tom frio e calculista. Isso não pode continuar assim. Não é seguro que você fique sozinha nesta casa. Guadalupe sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Algo na voz de Yasmin a fez estremecer. No fundo, ela sabia que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Queremos que você se mude para um lugar onde possam cuidar de você, continuou Roberta, suavizando suas palavras, embora o verdadeiro propósito por trás delas fosse cortante como uma navalha. Um lar de idosos. Lá você estará bem, terá companhia, e não estará sozinha. Guadalupe sentiu que o chão sob seus pés balançava. A palavra repouso ecoava em sua mente como uma sentença. Não era apenas um lar de idosos, era um abandono, um lugar onde seria esquecida como aquelas lembranças que já começavam a desaparecer. Mas eu posso cuidar de mim mesma, e tentou argumentar, embora sua voz soasse fraca, como se até ela não estivesse convencida de suas próprias palavras. As irmãs trocaram um olhar, um daqueles olhares que não precisavam de palavras para ser entendido. Elas haviam ensaiado esse momento, sabiam que seria difícil, mas também sabiam que era necessário, pelo menos era o que diziam a si mesmas. Mamãe, isso é o melhor para todos, insistiu Yasmin, seu tom mais frio do que nunca. Estamos preocupadas com você. Não é seguro continuar aqui. Além disso, precisamos que um médico a examine, estamos preocupadas com sua memória. Minha memória? Perguntou Guadalupe, confusa. Roberta assentiu rapidamente, aproveitando a oportunidade que Yasmin lhe havia dado. Sim, mamãe. Ultimamente você não tem estado bem. Esquece coisas, não lembra onde deixa suas coisas. Até às vezes não nos reconhece. A mente de Guadalupe girava, tentando desesperadamente encontrar um ponto de apoio na conversa, algo que ajudasse a entender o que estava acontecendo. Claro, ela tinha lapsos de memória, mas não era tão grave, ou era? Não podia ser. Mas o medo nas vozes de suas filhas, embora claramente fabricado, fazia-a duvidar de si mesma.
Só queremos que você esteja segura, mamãe, disse Roberta, colocando uma mão no ombro de Guadalupe, um gesto que pretendia ser consolador, mas que só se sentia como o peso do destino inevitável. Guadalupe fechou os olhos, tentando manter sua compostura. Sabia que algo estava terrivelmente errado, mas não conseguia expressar esse sentimento. Suas filhas pareciam tão decididas, tão certas de que isso era o correto. E ela, perdida em sua própria mente, não encontrava forças para se opor. A discussão continuou por o que pareceu uma eternidade. As irmãs, sutilmente, manipulavam cada uma de suas palavras, apresentando Guadalupe como uma mulher incapaz de cuidar de si mesma, enquanto Guadalupe lutava contra a crescente sensação de que tudo isso era um mal-entendido, um pesadelo do qual não conseguia acordar. Finalmente, exausta, ela concordou. Não porque acreditava que era o melhor, mas porque não tinha energia para lutar. Roberta e Yasmin trocaram um último olhar de cumplicidade, aliviadas de que seu plano estava funcionando. Naquela noite, enquanto Guadalupe dormia em sua cama, alheia à traição que se gestava ao seu redor, as irmãs começaram a planejar os detalhes finais. Na manhã seguinte, uma visita de rotina ao médico tornou-se um procedimento clínico implacável. Com a cumplicidade de um médico que mal a conhecia, realizou-se uma série de testes projetados para mostrar Guadalupe como uma mulher incapaz de tomar decisões por si mesma. As respostas que Guadalupe dava eram vagas, mas não por falta de conhecimento, e sim pelo medo que a consumia. Cada pergunta do médico sentia-se como um julgamento, e cada resposta era usada contra ela. O melhor é que ela seja internada, pelo menos até que possamos estabilizar sua condição, declarou o médico, sem um pingo de empatia na voz. Roberta assentiu, agradecida pela conclusão que já havia sido orquestrada. Yasmin assinou os papéis rapidamente, sem uma única dúvida. Guadalupe observou em silêncio, sentindo como cada assinatura naqueles documentos afastava mais e mais da vida que conhecia. Horas depois, Guadalupe foi levada para a casa de repouso. O trajeto foi silencioso, as filhas mal falavam, enquanto Guadalupe olhava pela janela do carro, observando como o mundo exterior se tornava um borrão. Ao chegar, foi recebida por pessoal que a tratou com a profissionalidade fria de quem está acostumado a lidar com casos como o dela. Um par de malas com suas pertenências era tudo que a acompanhava nesse novo ambiente. O quarto era pequeno, impessoal, com paredes de um branco desbotado e um único quadro genérico que pendia sobre a cama. Guadalupe sentou-se na borda do colchão, sentindo o peso do abandono em cada parte de seu ser. As lágrimas que havia contido finalmente começaram a cair, mas nem mesmo nesses momentos ela pôde lembrar por que chorava. Era pela casa que havia deixado para trás, pela vida que se desmoronava diante de seus olhos, ou pelas filhas que agora sentia como estranhas. Roberta e Yasmin despediram-se rapidamente, com promessas vazias de visitas regulares, que tanto elas quanto Guadalupe sabiam que provavelmente não seriam cumpridas. Uma vez sozinhas no corredor, trocaram olhares que expressavam um alívio misturado com uma sombra de culpa que nenhuma delas estava disposta a reconhecer. Fizemos o certo, disse Roberta, mais para convencer a si mesma do que a sua irmã. Sim, fizemos, respondeu Yasmin, com uma frieza que ecoou pelas paredes vazias do lar que acabavam de deixar para trás. De volta ao quarto, Guadalupe deitou-se na cama, olhando para o teto enquanto o ventilador zumbia fracamente no canto. A solidão a envolvia, e com ela, o vazio de uma memória que cada vez se sentia mais frágil. Fechou os olhos, esperando que ao acordar tudo fosse apenas um mau sonho, mas no fundo de seu ser sabia que o esquecimento que tanto temia agora se tornará sua única companhia. Guadalupe havia acordado na casa de repouso como se o mundo que conhecia tivesse desmoronado completamente. As paredes de seu novo quarto pareciam apertar-se ao seu redor, brancas e estéreis, sem o calor das lembranças que a acompanharam por toda a sua vida. Olhou ao redor, tentando encontrar algum vestígio de seu lar, mas o único que a cercava era a fria indiferença do lugar que agora devia chamar de lar. O pessoal entrava e saía, murmurando cumprimentos curtos e educados, realizando suas tarefas sem olhá-la nos olhos. Eram amáveis, sim, mas a amabilidade era uma fina camada que mal cobria o vazio no qual Guadalupe se sentia mergulhada. Tentou lembrar como havia chegado ali, mas seus pensamentos eram fragmentados, desconectados entre si,
como peças de um quebra-cabeça que se recusava a encaixar. A imagem de suas filhas, Roberta e Yasmin, infiltrava-se em sua mente, mas cada vez que tentava focar nelas, sentia uma dor surda no peito. No mesmo dia, enquanto Guadalupe lutava para encontrar sentido em sua nova realidade, Roberta e Yasmin estavam na casa da família, revisando documentos antigos em busca de alguma forma de manter o controle sobre a situação. Sabiam que Guadalupe havia acumulado documentos importantes, mas o que não esperavam encontrar era uma carta escrita por seu falecido pai, escondida entre os papéis mais antigos. "Olha isso!" exclamou Yasmin, levantando uma carta amarelada com o nome de seu pai escrito na parte superior. Roberta se aproximou rapidamente, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e avidez. A carta revelava algo que não haviam antecipado, e a existência de uma herança considerável, uma fortuna que seu pai havia deixado reservada para sua família. Mas a emoção que seguiu a descoberta logo foi empanada por um detalhe crucial. Para acessar a herança, precisavam de uma chave secreta, uma chave que só Guadalupe conhecia. "O que fazemos agora?" perguntou Roberta, sua voz um sussurro enquanto sua mente começava a traçar um plano. Yasmin, sempre a mais calculista das duas, ficou em silêncio por um momento. Seus pensamentos giravam rapidamente, pesando as opções. "Precisamos falar com mamãe", disse finalmente, seu tom firme. "Precisamos dessa chave." Roberta concordou, embora a ideia de enfrentar sua mãe depois de tê-la internado lhe fosse desconfortável. Mas a cobiça começou a sufocar qualquer sentimento de culpa. No dia seguinte, as irmãs chegaram à casa de repouso. Guadalupe estava na sala comum, rodeada por outros residentes, mas seu olhar estava perdido no espaço. Quando viu suas filhas, seus olhos iluminaram-se brevemente, um raio de esperança que se apagou rapidamente ao lembrar onde estava. "Mamãe", disse Roberta, com um sorriso tenso, "viemos te ver." Guadalupe olhou para suas filhas com uma mistura de alegria e confusão. Não estava segura de se a visita era real ou se sua mente estava pregando uma peça. Yasmin sentou-se ao seu lado, pegando sua mão com uma familiaridade que se sentia estranha, forçada. "Como você está?" perguntou Yasmin, sua voz tão doce que quase mascarava a frieza de sua intenção. Guadalupe assentiu lentamente, como se a pergunta a tivesse pegado de surpresa. "Estou bem, eu acho", respondeu, embora seu tom fosse hesitante. "É difícil lembrar." Roberta se inclinou para a frente, sua expressão tornando-se mais séria. "Mamãe, precisamos falar com você sobre algo importante", disse, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Você se lembra de alguma coisa sobre uma chave? Papai nos deixou uma carta e há algo que precisamos saber." Guadalupe piscou, sua mente tentando se agarrar ao que Roberta dizia. Chave. Carta. Seu falecido esposo. Algo se movia no fundo de sua memória, mas estava tão longe, tão coberto de névoa, que não conseguia distinguir claramente. "Chave", murmurou. "Não sei, e não consigo lembrar." Yasmin trocou um olhar significativo com Roberta. Esse era o obstáculo que temiam. Sem a chave, tudo o que haviam descoberto era inútil. E o que era pior, sem a chave, Guadalupe se tornava essencial para elas, algo que não haviam planejado. "Vamos", mamãe, insistiu Yasmin, apertando suavemente a mão de Guadalupe. "Você sabe que é importante. Tente lembrar." Guadalupe sentiu que a pressão aumentava, mas quanto mais tentava lembrar, mais confusa ficava. Sua mente se dispersava, a ansiedade a dominava. Queria agradar suas filhas, mas não conseguia. E isso a enchia de uma culpa insuportável. Enquanto isso ocorria, Gênesis, uma jovem enfermeira que se havia afeiçoado a Guadalupe desde sua chegada, observava à distância. Algo na forma como as irmãs falavam com sua mãe lhe parecia fora do lugar. Havia um tom em suas vozes que não conseguia descrever, mas que a inquietava profundamente. Mais tarde, no consultório do Dr. Eduardo, Gênesis decidiu expressar suas preocupações. "Doutor, não gosto de como as filhas tratam a Guadalupe", disse com cautela. "Há algo em seu comportamento que não me parece certo."
Elas parecem excessivamente insistentes. O Dr. Eduardo, um homem de meia idade com uma profunda empatia por seus pacientes, ouviu atentamente. Conhecia a Guadalupe há apenas algumas semanas, mas já havia desenvolvido um afeto genuíno por ela. Tinha visto como, nos momentos em que suas filhas não estavam presentes, Guadalupe parecia mais tranquila, até mesmo com lampejos de lucidez. Mas quando elas estavam por perto, algo mudava, como se a tensão a arrastasse de volta à confusão. "O que você acha que está acontecendo?" perguntou o médico, olhando para Gênesis com seriedade. "Não tenho certeza, mas acho que estão pressionando-a para algo." "Algo que ela não deveria fazer em seu estado", respondeu Gênesis, franzindo a testa. "E se estou certa, podem estar causando mais dano do que imaginamos." O Dr. Eduardo assentiu, preocupado. Decidiu que era necessário investigar mais. Naquela noite, revisou o histórico de Guadalupe, procurando qualquer indício de manipulação ou pressão indevida. As informações eram limitadas, mas o que encontrou foi suficiente para aumentar suas suspeitas. Os testes que levaram à internação de Guadalupe pareciam ter sido realizados sem a rigorosidade necessária. O diagnóstico de demência não correspondia aos episódios de lucidez que ele havia presenciado. Na manhã seguinte, enquanto as irmãs se preparavam para outra visita, o Dr. Eduardo e Gênesis decidiram estar presentes durante a reunião. Guadalupe estava sentada em sua cadeira habitual quando Roberta e Yasmin entraram. Desta vez, em vez dos rostos complacentes do pessoal que sempre as recebia, encontraram o rosto sério do médico. "Bom dia", disse Eduardo, seus olhos escrutinando as irmãs. "Bom dia, doutor", respondeu Roberta, tentando parecer despreocupada. "Só viemos ver mamãe." "Fico feliz em ver que estão tão envolvidas no cuidado com sua mãe", respondeu Eduardo, sem deixar de observá-las. "Espero que compreendam que, em seu estado, é crucial que não seja pressionada de nenhuma maneira. Qualquer estresse adicional poderia piorar sua condição." As palavras do médico caíram como um peso sobre as irmãs. Yasmin, sempre a mais habilidosa para lidar com situações desconfortáveis, tentou suavizar o momento. "Claro, doutor. Só queremos que mamãe fique bem. Isso é tudo o que nos importa." Mas Eduardo não se deixou convencer tão facilmente. Conhecia a natureza humana o suficiente para entender que palavras bonitas nem sempre refletem a verdade. Decidiu que, a partir daquele momento, ele e Gênesis estariam mais atentos do que nunca. Quando as irmãs começaram a interrogar Guadalupe novamente sobre a chave, Eduardo e Gênesis mantiveram-se por perto, observando cada movimento, cada inflexão em suas vozes. A tensão na sala era palpável, e Guadalupe, presa entre o desejo de agradar suas filhas e a incapacidade de lembrar o que lhe pediam, começou a desmoronar. Em um ato de desespero, Yasmin elevou a voz, perdendo momentaneamente o controle. "Mamãe, pense. É importante, pelo amor de Deus. Precisamos dessa chave, você não pode esquecer agora." O surto surpreendeu a todos na sala. Guadalupe encolheu-se em sua cadeira, suas mãos tremendo visivelmente. Eduardo deu um passo à frente, decidido a intervir. "Isso é suficiente", disse com firmeza, sua voz cortando o ar tenso. "Acho que seria melhor deixarem Guadalupe descansar por hoje." As irmãs, vendo que haviam cruzado uma linha, se olharam, sabendo que haviam cometido um erro. Despediram-se rapidamente, prometendo voltar outro dia, mas o frio em seus olhos não passou despercebido por ninguém. Naquela noite, enquanto Gênesis ajudava Guadalupe a se preparar para dormir, a idosa segurou a mão da jovem enfermeira, apertando-a com força. "Não quero vê-las novamente", e murmurou, suas palavras mal audíveis. "Elas me machucam." O coração de Gênesis partiu-se um pouco ao ouvir essas palavras. Sabia que havia muito mais por trás de tudo isso, algo escuro e perigoso. E enquanto se afastava do quarto de Guadalupe, uma determinação se firmava em seu interior: descobriria a verdade, custe o que custar. Porque se algo estava claro, é que Guadalupe precisava de proteção, e ela não permitiria que as sombras do passado a destruíssem. Guadalupe acordou cedo naquela manhã,
a luz do amanhecer filtrando-se pelas cortinas da janela de seu pequeno quarto na casa de repouso. Seus pensamentos eram um turbilhão confuso, como tinham sido nas últimas semanas. As visitas recentes de Roberta e Yasmin a deixaram exausta, com uma sensação de inquietação que ela não conseguia sacudir. Lembrava vagamente das conversas sobre uma chave, sobre algo que precisava lembrar, mas quanto mais tentava se concentrar, mais parecia que a névoa em sua mente se adensava. Gênesis, a jovem enfermeira, entrou no quarto com um sorriso suave e a voz tranquila que tanto confortava Guadalupe. Trazia consigo o café da manhã, mas também algo mais, uma determinação que não tinha antes. Depois do que aconteceu durante a última visita das filhas, sabia que precisava proteger Guadalupe, não apenas como paciente, mas como pessoa. Bom dia, Guadalupe, disse Gênesis, colocando a bandeja sobre a pequena mesa ao lado da cama. Como você está se sentindo hoje? Guadalupe acenou levemente, seus olhos cheios de uma mistura de gratidão e confusão. Gênesis sentou-se ao seu lado, oferecendo-lhe um pouco de torrada, que a idosa aceitou com mãos trêmulas. Obrigada, querida. Eu me sinto melhor quando você está por perto, murmurou Guadalupe, sua voz fraca mas sincera. Gênesis sorriu, apertando suavemente a mão de Guadalupe. Havia algo nessas palavras que reforçava sua resolução. Sabia que precisava agir com cautela, mas também sabia que não podia permitir que as filhas continuassem manipulando sua mãe daquela maneira. Enquanto ajudava Guadalupe com seu café da manhã, sua mente se voltava para o Dr. Eduardo e o que eles poderiam fazer para proteger a idosa. No mesmo dia, Roberta e Yasmin voltaram à casa de repouso, mas desta vez com uma resolução mais sombria. Após a última visita, perceberam que não podiam se dar ao luxo de falhar. Precisavam da chave, e se Guadalupe não conseguia lembrar por conta própria, tinham que encontrar uma maneira de extrair essa informação. Ao entrar no prédio, sua atitude era calculista, com olhares furtivos e sussurros ansiosos. O Dr. Eduardo estava em seu escritório quando as irmãs pediram para falar com ele. Elas sabiam que precisavam manter as aparências, mas Eduardo já estava alerta. Observou-as enquanto tomavam assento e pôde perceber a tensão que se escondia por trás de seus sorrisos forçados. Doutor, estamos muito preocupadas com nossa mãe, começou Roberta, adotando um tom de voz que pretendia ser doce, mas que não conseguia ocultar sua verdadeira intenção. Acreditamos que sua condição está piorando, e estamos considerando opções para seu cuidado a longo prazo. Eduardo franziu a testa, sabendo que por trás dessas palavras havia algo mais. Guadalupe tem mostrado momentos de lucidez, embora eu entenda que sua condição é delicada, respondeu o médico, medindo suas palavras com cuidado. O que exatamente está preocupando vocês? Yasmin, que havia estado em silêncio até então, interveio com uma frieza que não podia disfarçar. Queremos garantir que ela receba o melhor cuidado possível, mesmo que isso signifique explorar tratamentos mais intensivos ou um diagnóstico mais severo. Não queremos que ela sofra. Eduardo sentiu um alarme interno, um sinal de que algo não estava certo. Essa insistência em um diagnóstico mais severo o incomodava profundamente. Prometeu a si mesmo que vigiaria de perto qualquer mudança no tratamento de Guadalupe. Após a reunião, as irmãs saíram do escritório do médico com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Eduardo, por sua vez, dirigiu-se a Gênesis, decidido a compartilhar suas preocupações. Algo não está certo com essas mulheres, disse Eduardo, seu tom sério enquanto caminhava com Gênesis pelo corredor. Elas querem um diagnóstico mais severo para Guadalupe. Suspeito que estejam tramando algo que poderia prejudicá-la. Gênesis concordou, já convencida de que as irmãs não buscavam o bem-estar de sua mãe, mas algo mais sinistro. Precisamos estar atentos, doutor. Acredito que elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para conseguir o que querem. Naquela mesma tarde, enquanto Guadalupe descansava em seu quarto, Roberta e Yasmin se reuniram com o Dr. Wilson, um médico corrupto que trabalhava na casa de repouso. Elas haviam prometido uma quantia substancial de dinheiro se ele conseguisse manipular o diagnóstico de sua mãe, garantindo que ela recebesse um tratamento mais agressivo, um que a mantivesse sedada e completamente desorientada.
Quero que você me diga tudo o que sabe sobre o estado da minha mãe, disse Roberta, sua voz afiada como uma faca. Wilson, um homem com um sorriso cínico e olhos calculistas, assentiu lentamente. A situação é gerenciável, mas posso fazer parecer muito pior do que realmente é, respondeu ele, com um tom que deixava claro que estava mais do que disposto a cooperar. Podemos aumentar a medicação, algo que a tornará mais submissa. Yasmin sorriu, embora houvesse um toque de desespero em seus olhos. Faça o que for necessário. Apenas garanta que ela não possa se opor a nada. Wilson se inclinou para elas, sussurrando seus planos para garantir que Guadalupe nunca saísse daquele quarto em seu juízo perfeito. As irmãs assentiram, e o acordo foi selado. O que elas não sabiam era que Gênesis, que havia estado seguindo seus movimentos com suspeita, havia ouvido o suficiente para saber que Guadalupe estava em perigo iminente. Naquela noite, Gênesis se aproximou do Dr. Eduardo com uma expressão grave. Doutor, acredito que estão planejando drogá-la até que ela não consiga mais lembrar nem do próprio nome, disse ela, suas palavras cheias de urgência. Eduardo, impactado pela revelação, decidiu que precisavam agir rapidamente. Sabiam que não podiam enfrentar as irmãs diretamente sem provas concretas, mas também sabiam que não podiam ficar de braços cruzados enquanto Guadalupe sofria. Precisamos documentar tudo, disse Eduardo. Se conseguirmos provar que estão manipulando o tratamento de Guadalupe, poderemos detê-las. Nos dias seguintes, Gênesis e Eduardo começaram a reunir provas, revisando os registros médicos de Guadalupe e monitorando qualquer mudança em sua medicação. Enquanto faziam isso, Roberta e Yasmin se tornaram mais desesperadas, percebendo que o tempo estava se esgotando e que a chave ainda estava fora de seu alcance. Elas decidiram então tomar uma medida extrema e envenenar Guadalupe lentamente, garantindo que sua morte parecesse uma consequência natural de seu declínio mental. Uma vez falecida, planejavam falsificar um testamento que as beneficiasse, garantindo que ficassem com toda a fortuna que tanto desejavam. Na penumbra da noite, enquanto a casa de repouso dormia, Roberta e Yasmin se dirigiram ao quarto de sua mãe. Yasmin carregava consigo um frasco pequeno, que continha um veneno incolor e inodoro que planejavam administrar em pequenas doses. Isso é tudo que nos resta, sussurrou Yasmin, enquanto abria o frasco com mãos trêmulas. Não podemos deixar que isso nos escape. Roberta concordou, seus olhos fixos na figura adormecida de Guadalupe. Não havia volta atrás. Enquanto se preparavam para cometer o ato final de sua traição, Gênesis, que não havia conseguido sacudir a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer, decidiu fazer uma última ronda noturna. Ao se aproximar do quarto de Guadalupe, notou a porta entreaberta e ouviu os sussurros. O coração de Gênesis batia forte enquanto se aproximava silenciosamente da porta, vendo as irmãs ao lado da cama de sua mãe. Seus olhos se arregalaram de horror ao compreender o que estavam prestes a fazer. Sem pensar duas vezes, ela irrompeu no quarto. Afastem-se dela! Gritou, sua voz cheia de uma fúria que surpreendeu as irmãs. Roberta e Yasmin se sobressaltaram, derramando o frasco no processo. Yasmin, em uma tentativa desesperada de salvar seu plano, tentou justificar o que estavam fazendo, mas as palavras se embolaram em sua garganta. Eduardo, alertado pelo grito de Gênesis, chegou correndo, tomando o controle da situação. Ele garantiu que o veneno não tocasse Guadalupe e chamou a polícia, sabendo que era a única maneira de detê-las de uma vez por todas. As irmãs, acuadas e sem saída, tentaram se defender, mas seus argumentos caíram em ouvidos surdos. A evidência de seus atos estava lá, exposta para todos verem. Enquanto a polícia levava Roberta e Yasmin, a casa de repouso se encheu de um silêncio tenso, quebrado apenas pelos soluços de Gênesis, que abraçou Guadalupe, grata por ter chegado a tempo. Eduardo, observando a cena, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que, embora tivessem salvado Guadalupe de um destino terrível, o dano emocional que suas próprias filhas haviam causado seria mais difícil de reparar. A noite terminou com Gênesis e Eduardo sentados ao lado de Guadalupe, assegurando-se de que ela estivesse segura. Enquanto olhavam para a idosa, que dormia tranquilamente, ambos sabiam que o caminho para a justiça apenas começava.
As sombras do passado haviam sido trazidas à luz, mas o preço que Guadalupe havia pago por essa verdade era alto, talvez demasiadamente alto. Mas algo no olhar de Eduardo dizia que eles não parariam até que cada um dos responsáveis enfrentasse as consequências de seus atos. Porque, embora a justiça pudesse tardar, ela sempre chegava ao final, e o legado de Guadalupe não seria o de uma vítima, mas o de uma mulher que, no meio da escuridão, encontrou quem lutasse por ela. A casa de repouso havia recuperado uma calma aparente após a dramática intervenção de Gênesis e do Dr. Eduardo. No entanto, o ambiente estava carregado com uma tensão palpável. As enfermeiras murmuravam entre si, seus olhares refletiam a incredulidade diante do que havia acontecido. As notícias da tentativa de assassinato de Guadalupe pelas próprias filhas se espalharam como pólvora, e embora Roberta e Yasmin tivessem sido presas, o impacto de suas ações ainda pesava sobre todos. Guadalupe, por sua vez, parecia ter regredido ainda mais em seu estado mental. O trauma de descobrir as verdadeiras intenções das filhas havia erodido seu já frágil senso de realidade. Passava os dias em silêncio, com os olhos vazios, quase como se seu espírito tivesse se rendido à crueldade do mundo. Gênesis a cuidava com devoção, mas toda vez que tentava falar com ela, Guadalupe apenas murmurava incoerências sobre chaves e memórias perdidas. Eduardo, preocupado com o estado de sua paciente, decidiu aumentar sua vigilância. Sabia que as sequelas emocionais do ocorrido não desapareceriam facilmente, mas algo dentro dele não conseguia se livrar da sensação de que havia mais nessa história, algo que ainda não haviam descoberto. Alguns dias depois, enquanto revisava os relatórios médicos de Guadalupe, Eduardo notou algo estranho. Apesar do trauma, havia uma leve melhora em alguns dos parâmetros cognitivos de Guadalupe. Isso não fazia sentido, dado o estado emocional em que ela se encontrava. Decidiu consultar Gênesis, esperando que ela pudesse lançar alguma luz sobre o que estava ocorrendo. Gênesis, você notou alguma mudança em Guadalupe ultimamente? Perguntou Eduardo enquanto caminhavam juntos pelo corredor. Gênesis assentiu, com uma expressão pensativa. Sim, doutor. Parece que ela está mais presente, embora não de maneira coerente. Como se algo dentro dela estivesse lutando para sair. É difícil de explicar, mas acho que ela pode estar lembrando algo importante. Eduardo franziu a testa, intrigado com as palavras de Gênesis. Sabia que não podiam deixar passar essa possibilidade. Se Guadalupe estava tentando lembrar algo crucial, precisavam apoiá-la da maneira que fosse possível. Naquela mesma tarde, Eduardo decidiu realizar uma sessão especial com Guadalupe, na esperança de estimular aqueles fragmentos de memória que pareciam querer emergir. Sentou-se diante dela em seu quarto, enquanto Gênesis observava da porta, pronta para intervir se fosse necessário. Guadalupe começou Eduardo com uma voz suave, quero que me fale sobre o que está lembrando. Não importa se não fizer sentido. Apenas fale, estamos aqui para ajudar você. Guadalupe olhou com olhos vidrados, com uma expressão perdida. Durante um longo momento, não houve resposta, apenas o pesado silêncio do quarto. Mas justo quando Eduardo estava prestes a desistir, Guadalupe murmurou algo que o fez parar. A chave, e está no diário, e disse com voz trêmula. O diário de Andrés. Eduardo sentiu um calafrio ao ouvir o nome do falecido esposo de Guadalupe. Lembrava que Gênesis havia mencionado encontrar um velho diário entre os pertences pessoais de Guadalupe, mas até então não haviam dado muita atenção a isso. Agora parecia que esse diário poderia conter a chave para desvendar todo o mistério. Onde está esse diário, Guadalupe? Perguntou Eduardo com delicadeza, tentando não pressioná-la demais. Guadalupe piscou, como se estivesse tentando focar seus pensamentos. Eminência. Na casa, e a casa velha, na prateleira, e atrás das fotos. Eduardo e Gênesis trocaram um olhar carregado de significado. O diário, que havia passado despercebido, agora se tornava a peça central de um quebra-cabeça que precisavam resolver. No dia seguinte, Gênesis se ofereceu para ir à antiga casa de Guadalupe para procurar o diário. Sabia que o que encontrasse lá poderia mudar o rumo dos acontecimentos.
Eduardo, embora preocupado com a segurança de Gênesis, aceitou, confiando que ela poderia lidar com a situação. A casa estava vazia, abandonada desde que Guadalupe havia sido internada na casa de repouso. As paredes cinzentas e a poeira acumulada nos móveis davam ao lugar um ar de desolação. Gênesis percorreu os cômodos em silêncio, sentindo o peso das memórias que haviam ficado para trás. Finalmente, chegou à prateleira que Guadalupe havia mencionado. Afastou as velhas fotos, e atrás delas, encontrou um diário de couro envelhecido, coberto de poeira. Ao abri-lo, Gênesis percebeu que as páginas estavam cheias de anotações de Andrés, o falecido esposo de Guadalupe. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma série de números e letras escritos com uma caligrafia que se tornava mais trêmula à medida que avançava no diário. Era evidente que Andrés estava lutando contra sua própria doença enquanto escrevia essas últimas palavras. Gênesis levou o diário de volta para a casa de repouso, sabendo que o que continha poderia ser a chave para desvendar o mistério. Eduardo o recebeu com ansiedade e, juntos, começaram a decifrar as páginas. As anotações de Andrés revelavam algo que os deixou impactados, e a fortuna que ele havia deixado para sua família não estava apenas oculta, mas também estava vinculada a uma série de contas no exterior, que exigiam uma chave para acessar. Essa chave estava codificada nas últimas páginas do diário. Enquanto Eduardo e Gênesis trabalhavam para decifrar a chave, as coisas tomaram um rumo inesperado. Roberta e Yasmin, que haviam sido liberadas sob fiança enquanto seu caso estava sendo investigado, retornaram à casa de repouso, mais desesperadas do que nunca. As irmãs foram informadas por seu advogado de que a fortuna de seu pai continuava inacessível sem a chave, e sabiam que precisavam agir rapidamente antes que as autoridades reunissem provas suficientes para encarcelá-las. A tensão na casa de repouso alcançou seu ponto máximo quando as irmãs invadiram o quarto de Guadalupe, decididas a obter a chave a qualquer custo. Roberta fechou a porta atrás delas, bloqueando a saída, enquanto Yasmin avançava em direção à mãe com uma expressão de determinação e desespero. "Mamãe, não temos tempo para jogos", disse Yasmin, com a voz cortante. "Precisamos dessa chave, agora. Diga-nos o que está no diário." Guadalupe, enfraquecida e assustada, tentou recuar na cama, mas não tinha para onde ir. Sua mente, ainda lutando para manter a clareza, tentava entender o que estava acontecendo. Nesse momento, Gênesis, que havia notado a presença das irmãs e alertado o Dr. Eduardo, irrompeu no quarto com uma mistura de fúria e determinação. "Saia daqui agora mesmo!" gritou, avançando em direção às irmãs. Roberta se virou para Gênesis, com o rosto contorcido de raiva. "Você não pode nos impedir", disse. "Esta é nossa mãe e temos direito de saber onde está a chave. Vocês não têm direito a nada depois do que tentaram fazer", respondeu Gênesis com firmeza, colocando-se entre Guadalupe e as irmãs. Nesse momento, Eduardo apareceu, acompanhado pela segurança da casa de repouso. Sabiam que era sua última chance de impedir as irmãs antes que fizessem algo irreversível. "Este é o fim para vocês", disse Eduardo, com a voz carregada de autoridade. "Sabemos o que estão procurando e vocês não vão conseguir." Em um último ato desesperado, Yasmin tentou tomar o diário de Gênesis, mas os seguranças intervieram, imobilizando-a antes que pudesse causar dano. Roberta, consciente de que haviam perdido, caiu no chão, derrotada. Sabiam que dessa vez não havia escapatória. As irmãs foram detidas e levadas pelas autoridades. Enquanto eram escoltadas para fora do prédio, seus rostos refletiam a queda de quem perdeu tudo por própria ganância. Naquela noite, enquanto a calma retornava à casa de repouso, Eduardo e Gênesis se sentaram ao lado de Guadalupe. Haviam conseguido decifrar a chave e, com ela, desbloquear o acesso à herança. Mas, em vez de sentir alívio, o que sentiam era uma profunda tristeza por tudo que havia sido perdido no processo. "Conseguimos", Guadalupe sussurrou Gênesis, segurando a mão da idosa. "O que lhe pertence está a salvo. Ninguém vai te fazer mal novamente." Guadalupe, ainda frágil, assentiu fracamente. Sabia que algo importante havia acontecido, mas os detalhes eram difusos em sua mente.
O único sentimento que podia perceber era uma paz que não havia sentido há muito tempo. Enquanto Gênesis e Eduardo se retiravam, deixando Guadalupe descansar, ambos sabiam que, embora tivessem vencido uma batalha, a guerra emocional que se seguiria seria longa e árdua. Porque os estragos da ganância não apenas destruíram uma família, mas também deixaram cicatrizes que levariam tempo para sarar. E embora a justiça houvesse começado a prevalecer, a verdadeira vitória seria restaurar o espírito quebrado de uma mulher que, apesar de tudo, encontrou quem lutasse por ela até o fim. A notícia da detenção de Roberta e Yasmin ressoou por toda a cidade, abalando os alicerces da comunidade. As irmãs, que haviam passado de ser vistas como filhas devotadas a criminosas implacáveis, se tornaram o centro de um escândalo que ninguém havia antecipado. A imprensa local cobriu o caso com fervor, revelando os detalhes assustadores da tentativa de assassinato e da manipulação que haviam exercido sobre a própria mãe. As imagens das duas sendo escoltadas pela polícia, com rostos endurecidos e olhares derrotados, se espalharam rapidamente, tornando-se um lembrete brutal de até onde a ambição desenfreada podia chegar. Na casa de repouso, enquanto a tempestade midiática se desencadeava, Guadalupe permanecia alheia ao caos externo. Embora seu estado mental continuasse frágil, havia um leve brilho em seus olhos que sugeria que algo dentro dela estava se curando. Gênesis e o Dr. Eduardo continuavam a monitorar seu progresso, cientes de que, embora as filhas estivessem fora de sua vida, o dano causado não desapareceria facilmente. Eduardo, que assumirá um papel quase paternal com Guadalupe, sentou-se ao lado dela numa manhã, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e ternura. Guadalupe disse suavemente, segurando sua mão com cuidado: "Passamos por muita coisa. Mas quero que saiba que estamos aqui para você. Você não está sozinha." Guadalupe, com o olhar perdido, virou-se para ele. Por um momento, seus olhares se encontraram, e Eduardo sentiu uma conexão, uma pequena centelha de reconhecimento que o encheu de esperança. "Obrigada, e doutor", murmurou Guadalupe, sua voz fraca, mas cheia de sinceridade. "Sinto-me mais tranquila agora. Sei que estou segura." Gênesis, que estava observando desde a porta, sorriu ao ouvir essas palavras. Foram semanas de tensão, medo, mas finalmente parecia que o horizonte estava se limpando. Enquanto isso, no tribunal, o julgamento de Roberta e Yasmin começou a atrair a atenção nacional. O público acompanhava cada detalhe, atônito com a magnitude dos crimes que estavam sendo revelados. As provas apresentadas pela acusação eram contundentes: a manipulação do diagnóstico médico de Guadalupe, a tentativa de envenenamento e a falsificação de documentos que haviam planejado para ficar com a fortuna. O julgamento foi uma batalha intensa. Os advogados das irmãs tentaram retratá-las como vítimas das circunstâncias, argumentando que a pressão econômica e o estresse de cuidar da mãe haviam nublado seu julgamento. Mas a acusação, armada com as provas reunidas por Eduardo e Gênesis, desmantelou cada argumento com precisão. Testemunhas, incluindo os funcionários da casa de repouso, confirmaram a frieza e o cálculo com que as irmãs haviam agido. Durante seu depoimento, Gênesis descreveu em detalhes o momento em que havia descoberto a tentativa de envenenamento, sua voz tremendo ligeiramente ao recordar o desespero nos olhos de Guadalupe. Eduardo, por sua vez, expôs como as filhas haviam pressionado para agravar o diagnóstico da mãe, tentando fazê-la parecer mais incapacitada do que realmente estava. O ponto culminante do julgamento chegou quando o diário de Andrés, o falecido esposo de Guadalupe, foi apresentado como evidência. A acusação demonstrou que as irmãs haviam tentado manipular a mãe para obter a chave e acessar a fortuna que seu pai havia deixado para a família. A ironia não passou despercebida para o juiz nem para os espectadores. O mesmo diário que Andrés havia escrito para proteger a família tornou-se a ferramenta que selou o destino das filhas. No final, o veredicto foi claro e contundente. Roberta e Yasmin foram declaradas culpadas de tentativa de homicídio, abuso psicológico e negligência, entre outras acusações. As sentenças foram severas, refletindo a gravidade dos crimes. Enquanto as irmãs ouviam o veredicto, o público presente na sala não pôde evitar murmurar em aprovação. A justiça havia prevalecido, mas o custo havia sido alto. Quando a sentença foi lida, Roberta e Yasmin não demonstraram emoção alguma.
A frieza que haviam mostrado durante todo o processo se manteve até o final. Mas apesar da aparente indiferença, era evidente que o peso de suas ações as perseguiria para sempre. De volta à casa de repouso, Gênesis e Eduardo enfrentavam uma decisão crucial. Haviam conseguido decifrar a chave e acessar a herança, mas sabiam que o dinheiro, em vez de ser uma bênção, poderia se tornar uma maldição se não fosse manejado com cuidado. Gênesis, após refletir profundamente, propôs uma ideia que ressoou com ambos. Eduardo, acho que deveríamos usar a herança para algo que honre a memória de Guadalupe e, ao mesmo tempo, evite que esse tipo de tragédia se repita. Poderíamos criar um abrigo para idosos, um lugar onde as pessoas mais velhas sejam tratadas com o respeito e carinho que merecem. Eduardo, comovido pela proposta, assentiu lentamente. É uma ideia maravilhosa, Gênesis. Seria uma forma de transformar toda essa dor em algo positivo, algo que realmente faça a diferença. Naquela mesma noite, contaram a Guadalupe, que, embora debilitada, compreendeu a essência do que estavam propondo. Com um sorriso tênue, mas cheio de gratidão, ela assentiu. Sim, e um abrigo. Isso seria, e muito bom. Com o consentimento de Guadalupe, Gênesis e Eduardo começaram a trabalhar na criação do abrigo. Usaram a herança para comprar um terreno, contratar arquitetos e projetar um lugar que não só fosse funcional, mas também acolhedor, um verdadeiro lar para aqueles que haviam sido esquecidos pela sociedade. O processo foi longo, mas cada passo foi marcado pela determinação de fazer algo que realmente honrasse Guadalupe. À medida que avançavam, a notícia da criação do abrigo se espalhou, e logo começaram a receber apoio da comunidade, bem como de pessoas de todo o país que se comoviam com a história de Guadalupe. Finalmente, o abrigo estava quase pronto para ser inaugurado. A cerimônia de abertura seria em poucas semanas, e todos os preparativos estavam indo bem. Mas justo quando tudo parecia estar indo para um final feliz, ocorreu o inevitável. Numa noite, enquanto Gênesis fazia sua ronda habitual, encontrou Guadalupe em um estado de profunda calma. Sua respiração era suave, quase imperceptível, e uma paz incomum a envolvia. Algo naquela cena fez com que Gênesis parasse, seu coração acelerando com uma mistura de intuição e temor. Guadalupe o sussurrou, aproximando-se da cama. Mas não houve resposta. Gênesis, com as mãos trêmulas, tocou o braço de Guadalupe e soube instantaneamente o que havia ocorrido. Guadalupe havia falecido, na quietude da noite, em um momento que chegou sem aviso, mas com uma serenidade que só aqueles que encontraram a paz interior podem conhecer. A dor que Gênesis sentiu ao perceber foi como uma onda que a atingiu de cheio. Ela se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão de Guadalupe entre as suas lágrimas caindo suavemente sobre os lençóis. Eduardo, alertado pelo silêncio prolongado, entrou no quarto e entendeu imediatamente o que havia acontecido. Aproximou-se de Gênesis e abraçou, ambos compartilhando o peso da perda. Ela está em paz agora, murmurou Eduardo, embora sua voz também estivesse carregada de tristeza. Tudo o que fizemos foi por ela, e acho que ela sabia disso. Gênesis assentiu, incapaz de falar, enquanto as lágrimas continuavam a fluir. Eles haviam lutado tanto para proteger Guadalupe, para lhe dar um pouco de tranquilidade em seus últimos dias, e embora sua morte fosse um final doloroso, também era um alívio saber que ela se foi cercada de cuidado e amor. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A notícia da morte de Guadalupe se espalhou rapidamente, e muitas pessoas que haviam acompanhado sua história desde o julgamento expressaram suas condolências. A comunidade, que havia sido testemunha dos horrores que Guadalupe havia sofrido, se uniu em um ato coletivo de luto e reflexão. A cerimônia de inauguração do abrigo, que agora seria realizada em memória de Guadalupe, se transformou em um evento de homenagem. No dia da inauguração, Eduardo e Gênesis se posicionaram em frente à entrada do abrigo, com uma placa que levava o nome de Guadalupe e uma breve inscrição que capturava a essência de sua vida e sua luta. Gênesis, com a voz carregada de emoção, dirigiu-se aos presentes. Guadalupe nos ensinou o valor da dignidade, a importância da compaixão e a força do espírito humano. Este abrigo não é apenas um lugar onde os idosos encontrarão um lar, mas um símbolo de que, mesmo em meio à adversidade,
podemos escolher o amor sobre o ódio, a bondade sobre a crueldade. Eduardo segurou a mão de Gênesis e continuou. Hoje, honramos a vida de Guadalupe não com tristeza, mas com a promessa de que seu legado viverá em cada pessoa que cruzar essas portas. Porque sua história nos lembrou que todos merecemos ser tratados com respeito e que, no final, a justiça e o amor prevalecem. O abrigo abriu suas portas, e logo se encheu de vida. Os idosos que chegaram encontraram um lugar de calor, onde eram tratados com o respeito que mereciam. Gênesis e Eduardo continuaram a trabalhar lá, dedicando suas vidas para garantir que o espírito de Guadalupe permanecesse vivo em cada canto do lugar. Guadalupe havia partido, mas o fez sabendo que sua vida, apesar dos sofrimentos, havia tido um propósito maior. O abrigo, criado em sua honra, não foi apenas um testemunho de sua resistência, mas também um farol de esperança para aqueles que, como ela, haviam sido abandonados pela sociedade. E assim, o legado de Guadalupe não permaneceu apenas nas paredes daquele abrigo, mas nos corações de todos que foram tocados por sua história. Seu nome, longe de ser esquecido, tornou-se um símbolo da luta pela dignidade e pelo amor nos momentos mais sombrios. O que você achou desta história? Deixe seu comentário e nos conte o que você faria em uma situação semelhante. Se gostou, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com amigos e familiares como um sinal de apoio. Isso nos motiva a continuar publicando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você conosco, e você pode clicar nos links que estão aparecendo na tela agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias envolventes e entretenimento garantido especialmente para você. Até o próximo vídeo. Um abraço.